Título: Ulcerações morais. Ela começa dizendo algo que é um problema para a sociedade. Diz que atualmente a sociedade considera que o prazer é o maior objetivo da existência carnal, o maior objetivo de nossas vidas. E aí pessoas ficam desesperadas, se acotovelam em busca dessas experiências e oportunidades para concretizar esse objetivo. Ela fala que, infelizmente, muitas conquistas científicas têm servido para o deleite do corpo, do prazer, salvo exceções de algumas conquistas que vêm ajudado a aliviar o sofrimento e a dor de muitas pessoas. Mas ela fala que há muitas mais só servindo essa questão do prazer e do deleite do corpo. E ela diz que, em relação à parte positiva da ciência, que tem servido para aliviar dores, prolongar a existência orgânica através das descobertas, né? As que têm ajudado a diluir as aflições morais, esse lado positivo, ainda assim é regido também pelo capitalismo, ou seja, ela privilegia os poderosos, e sim, Joana fez essa análise, quer queiram, quer não, ela fez essa análise. Ela diz, eu vou até ler as palavras dela, privilegia apenas os poderosos em detrimento dos fracos, exaltando a força econômica que elege a política arbitrária responsável pela miséria de milhões. Sendo que ela coloca nessa mesma análise tanto o capitalismo quanto o comunismo. Ela diz que essas perspectivas privilegiam esse modo de olhar, né? A existência humana. Privilegia os poderosos e prejudica os menores, prejudica as pessoas e gera ainda mais miséria. E ela vai falando que essas ondas de prazer, essa busca ensandecida pelo prazer vai se tornando um obstáculo para a vida dos indivíduos e os impedindo de alcançar um extenuamento, uma melhora. E ela fala que aqueles que não despertaram para o significado da vida, para o significado da existência, vai sofrer tanto na miséria quanto na fortuna, tanto no poder quanto na submissão. Porque se eles não têm compreensão do significado da existência, vão estar sujeitos a essa cultura do prazer, seja em qual posição estiverem, seja na fortuna ou na pobreza, no poder ou na submissão. Sem o entendimento do significado da existência, eles vão estar suscetíveis a essa cultura social, a essas produções sociais que incentivam a busca ensandecida pelo prazer. E assim muitos deles estão com falta de amor no coração e estão abundantemente indiferentes aos outros. Eles também são pessoas levianas, e que isso significa, essa leviandade significa ausência da maturidade tanto espiritual quanto moral. E aí ela entra no tema, surge a partir daí as ulcerações morais. Aí ela vai dizendo que matrimônios construídos no amor acabam ruindo por desejos febris, passageiros, e acaba se encerrando esses matrimônios. Usam da justificativa de que o amor acabou, e aí aqueles deixados acabam às vezes se entregando à volúpia das paixões, bem nesse estilo. Ela prossegue dizendo que famílias estruturadas acabam sendo infestadas pelas alucinações das drogas, né? Membros começam a utilizar, e principalmente os membros jovens, e acabam sendo arrebatados para o crime, para a loucura. Tudo isso por causa dessa cultura
do prazer. E isso não é uma reflexão para a gente falar, então a culpa só é da cultura. A gente tem que se responsabilizar também. Porque se a gente não está buscando o significado da existência e está se deixando submissa a essas questões só dessa cultura do prazer, nós temos responsabilidade. O mundo é o mundo, mas a nossa ação é que faz a diferença em relação às nossas vidas e também de nossos parceiros ou parceiras e de nossos familiares. Ela apresenta também outra intervenção interessante. Ela diz que nos momentos de dificuldade financeira, os patrões demitem seus funcionários, os melhores funcionários, os funcionários mais fiéis, porque estão assustados com essa falta de renda, com essa falta de verba, e aí esses ótimos funcionários acabam se entregando à depressão, acabam sendo jogados à violência urbana, às vezes se tornam delinquentes. E aí tem essa cultura dos 15 minutos de glória, que as pessoas buscam avidamente, e aí elas conquistam essa glória com base nessa perspectiva da cultura do prazer, e depois eles tentam fugir de seus adoradores assustadíssimos pelos impactos, né, desse tipo de adoração. E amizades boas acabam se tornando um âmbito da inveja, de uma competição exagerada, em que, devido às ambições, esses dois amigos acabam se decepcionando um com o outro, porque os dois cultivam ambição e aí acabam se separando, e a ajuda mútua que ofereciam, aquele amparo, aquela amizade que fortalecia um ao outro acaba se extinguindo. Mas ela vai explicando que, é claro, até mesmo isso é um estado de transtorno que a pessoa fica, mas que quando se arrepende, às vezes é tarde demais, e eles ficam angustiados e ficam com o seu íntimo completamente perturbado por não poder ter feito diferente, principalmente quando chegam na velhice e veem que perderam grandes oportunidades porque perderam tempo com a cultura do prazer e não encontraram significado na sua existência e não construíram as pedras dessa estrada da sua existência, né? No sentido que eu quero dizer de construir um caminho, né? De fazer esse caminho, construir essa rua para atravessar para a elevação moral. E também essas pessoas, além do seu estado perturbado próprio, também são responsáveis pelos estados das pessoas que sofreram sobre sua influência. Então, além de não terem construído nada para si, prejudicaram a vida de outros e se tornam responsáveis por isso. E que devemos então entender que a sociedade, então, está nessa decadência da ética, mas que nós devemos buscar, ainda assim, uma nova consciência de amor, de dever, para a construção da paz e da felicidade, tanto nossa quanto dos outros. Por isso ela pede para aqueles que já têm essa consciência da existência da vida, ou para aqueles que estão lutando para obtê-la, para não se deixarem influenciar ou contaminar por essas ideias dessas outras pessoas, e que Jesus é o nosso guia para esse entendimento, que nós devemos nos guiar pelos seus preceitos, pelas suas ideias, porque eles demonstram aquilo que necessitamos, que é o amor, a fraternidade, o caminho para a empatia, para viver com um significado de existência, de fraternidade, de conexão universal com todos. E que, por fim, ela diz para nós adentrarmos em nossa vida íntima, refletindo sobre as nossas necessidades, sobre aquilo que precisamos conquistar, sobre aquilo que devemos melhorar, e que esse deve ser o nosso objetivo maior, que esse deve ser o nosso objetivo principal, e devemos tomar cuidado para não perder essa oportunidade, para não perder esse tempo, nos entregando a coisas efêmeras que não vão construir um caminho de significado verdadeiro.